Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Começa agora o podcast Simpojude. Eu sou Bianca Moreira e hoje vamos falar sobre o regime de previdência complementar do Estado da Bahia. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, eu recebo hoje a advogada em Direito Previdenciário, doutora Ângela Mascarenhas. Olá, doutora Ângela, seja bem-vinda ao podcast Simpojude. Olá, Bianca, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer a você e ao Zenildo pelo convite e pela oportunidade de falar aos servidores públicos sobre um tema tão caro e tão importante, que é o tema do regime de previdência complementar. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que é um tema complexo, eu vou tentar ser o mais didático possível e tentar passar a informação da forma mais fácil possível de entendimento e de compreensão para todas as pessoas envolvidas neste momento de tomada de decisão. O que vem a ser o regime de previdência complementar, o RPC? Olha, o regime de previdência complementar sempre foi uma realidade mais próxima dos trabalhadores do setor privado, pelo simples fato de que suas aposentadorias sempre tiveram um limite máximo definido, conhecido como teto do INSS, cujo valor atual é de R$ 7.087,22. Daí que esses trabalhadores que contribuem para o INSS apenas sobre esse valor teto e, via de consequência, suas aposentadorias também não ultrapassam esse limite. Logo, aqueles trabalhadores que têm uma remuneração maior do que o teto buscam a previdência complementar para assegurar uma complementação de renda no momento da aposentadoria. Então, esse regime é muito comum para empregados do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios, exatamente porque sempre foram empregados com uma carreira muito bem valorizada, né, com salários muito bem valorizados, mas que ultrapassam o teto. Então, para garantir uma complementação e a manutenção do padrão de vida após a aposentadoria, sabendo que o INSS não iria pagar, né, o valor acima do teto, então eles recorrem para a Previdência Complementar para terem essa complementação. No âmbito do serviço público, a instituição do regime de Previdência Complementar decorre muito mais do interesse da União, do Distrito Federal, dos municípios, dos estados que têm regimes próprios de previdência, de diminuírem as despesas com os proventos de aposentadorias e pensões, já que o cálculo desses benefícios, o limite máximo é o subsídio mensal dos ministros do STF. Então, por isso é que a Emenda Constitucional número 20 de 98 vem incluir o parágrafo 14 no artigo 40, possibilitando à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios limitarem os valores das aposentadorias e pensões pagas pelos seus regimes próprios ao mesmo valor pago pelo INSS, desde que instituíssem um regime de previdência complementar para seus servidores titulares de cargo efetivo e criassem uma entidade fechada e pública de previdência complementar. Então, uma vez fazendo isso, todos esses entes poderiam também pagar proventos apenas limitado ao teto, e se o servidor quisesse complementar, teria que pagar para essa entidade fechada e pública de previdência complementar. Sem essa limitação, o valor dos proventos de aposentadoria é calculado considerando a integralidade nos termos da lei para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, ou a média das contribuições para os que ingressaram no serviço público após janeiro de 2004. Em ambos os casos, os valores dos proventos poderão ultrapassar o teto do INSS. Então, para evitar para conter exatamente essa despesa para os regimes próprios, é que a União, os estados, os municípios criam uma previdência complementar, impondo com isso limite no valor desses proventos e aposentadoria. Essas regras, elas apenas são válidas para os servidores que ingressaram no serviço público a partir da criação da entidade fechada de previdência pública. Aqueles que ingressaram em data anterior têm direito ao cálculo de seus proventos de aposentadoria, respeitando-se aí as regras de transição criadas pelas reformas que se seguiram. Quando e por que passou a ser instituído no âmbito do serviço público? Bom, então, para a gente entender um pouco de regime de previdência complementar, a gente precisa, antes de mais nada, entender como é que se organiza o modelo brasileiro de previdência social. Então, a gente pode dizer, em princípio,
que o modelo brasileiro ele divide em dois grandes troncos. Seria um tronco de uma previdência social básica e um outro tronco de uma previdência complementar. Esse primeiro tronco, que é o da previdência social básica, ela tem como característica ser pública, compulsória, com financiamento misto e geralmente ela tem um regime de solidariedade intergeracional. O que é que isso tudo quer dizer? Quer dizer que ela é administrada por um ente público, não é dado ao trabalhador decidir, optar se vai se filiar ou não a ela. Então, uma vez que a pessoa exerce uma atividade profissional remunerada, obrigatoriamente tem que estar vinculado a esse regime, né, dessa previdência social básica. O financiamento é não só da contribuição, não apenas da contribuição individual do trabalhador e do tomador de serviço, mas tem outras fontes de financiamento. E o sistema de solidariedade implica em quê? E que, na realidade, os benefícios ativos eles são custeados pelos trabalhadores que estão na ativa. Então, se eu hoje contribuo para uma previdência social, eu estou financiando, eu estou ajudando a pagar as aposentadorias que estão sendo pagas neste momento. A minha aposentadoria ela será paga no futuro por aqueles que estiverem contribuindo para o sistema. Esse sistema ele se subdivide, por assim dizer, num regime geral de previdência social, que é administrado pela União e cuja atribuição é descentralizada à autarquia do INSS. E esse regime ele serve a todos os trabalhadores da iniciativa privada ou a todos os servidores públicos de entes federados que não têm regime próprio. Por outro lado, nós temos o regime próprio da Previdência Social do servidor e administrado pelo respectivo ente da federação que criou esse regime, que adotou esse regime como uma opção de gerenciar os benefícios, principalmente as aposentadorias e pensões dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, os servidores do Estado da Bahia, eles têm um regime próprio ao qual estão vinculados. O outro tronco ao qual eu me referi é o tronco da Previdência Complementar, que, como o próprio nome sugere, ele é complementar aquele regime básico. E ele consiste em quê? Consiste na possibilidade de o trabalhador constituir uma reserva financeira em regime de capitalização e que ele possa utilizar essa reserva no futuro para complementar a sua aposentadoria. Esse regime complementar, ele é facultativo. Os valores vertidos a esses sistemas, eles são administrados por regime de capitalização. Eu vou criar, Ângela, se contribuo para uma previdência complementar, eu vou criar uma poupança individual que será administrada por uma pessoa jurídica e lá no futuro eu vou resgatar paulatinamente, de acordo com as normas dessa previdência a qual eu estiver filiada, os valores que eu contribuí ao longo do período e que para complementar a minha aposentadoria. E desde quando o regime de previdência complementar foi instituído? Bom, Bianca, o regime de previdência complementar passou a ser instituído no âmbito do Estado da Bahia com a Lei 13.222, de 13 de janeiro de 2015. Autorizou a criação da entidade fechada de previdência complementar, a Prev Bahia, que posteriormente se transformou numa entidade multipatrocinada, que é a Prev Nordeste. Apesar de ter sido publicada a lei em 12 de janeiro de 2015, o início das atividades da entidade apenas ocorreu em 29 de julho de 2016. Portanto, todos os servidores titulares de cargo efetivo que ingressaram no Estado a partir dessa data estão vinculados ao regime de previdência complementar e, por isso, seus proventos de aposentadoria ficarão limitados ao teto do INSS. Para aqueles que ingressaram no serviço público antes de 29 de julho de 2016, foi dada a opção de migração para o regime de previdência complementar. Na prática, o que muda? Então, vamos tentar explicar na prática o que é que isso tudo significa. É importante realmente a gente entender na prática como é que isso se dá. Para isso, a gente precisa pensar que nós temos 3 grupos diferentes de servidores no estado da Bahia. Temos servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, temos servidores que ingressaram entre janeiro de 2004 e 29 de julho de 2016 e aqueles que ingressaram depois de 29 de julho de 2016. A alíquota hoje, todos esses servidores, eles contribuem para o regime próprio de previdência social. E todos esses servidores estão hoje pagando 14% sobre suas remunerações. Qual é a diferença, então, entre aqueles que entraram até 29 de julho de 2016 e os que entraram depois? Os que entraram até 29 de julho de 2016, eles pagam 14% sobre a sua remuneração, independentemente do valor dela. Ou seja, o servidor, se ele ganhar 5, 7, 10, 15, 20 mil, ele vai pagar 14% sobre 15, 7
10, 15, 20 mil. Ele paga 14% sobre o total de sua remuneração. No momento em que for calculado o provento da aposentadoria, esse cálculo vai depender da regra a qual ele estiver vinculada. Aquele primeiro grupo que eu falei, admitido até, que ingressou no serviço até 31 de dezembro de 2003, eles têm direito à integralidade e paridade desde que cumpram os requisitos da regra de transição. Então, seu provento de aposentadoria será calculado de acordo com o critério da integralidade e paridade, se cumpridos os requisitos da regra de transição. Aqueles que foram admitidos entre janeiro de 2004 e 29 de julho de 2016, o provento de aposentadoria dele será calculado em cima da média das contribuições feitas durante todo o período. Então, pega-se o valor da média e calcula-se o valor dessa média, 90% dessa média, aplica-se o coeficiente, tudo de acordo com as regras criadas pela Emenda Constitucional Estadual 26 de 2020. Tanto num caso como com outro, o valor deste provento de aposentadoria pode ultrapassar o teto do INSS, ou seja, o valor dessa aposentadoria ao final pode ficar maior do que R$ 7.087. Por quê? Porque eles contribuíram ao longo de toda a sua carreira com um determinado percentual sobre a totalidade de sua remuneração. Então, eles têm direito a ter todo esse patamar contributivo considerado no momento do cálculo dos seus proventos de aposentadoria. Entretanto, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público a partir de julho de 2016, a conta é um pouco diferente, porque eles só pagam 14% até o limite do teto do INSS. Então, o servidor ele pode ganhar 8, 9, 10, 15, não importa. Ele vai pagar 14% até o limite do teto do INSS, se ele ingressou no serviço público do Estado da Bahia após 29 de julho de 2016. Em contrapartida, a aposentadoria dele também será apenas nesse limite. Quando é que o problema ocorre? O problema ocorre exatamente para aquele servidor que ganha mais do que isso. Imagine o servidor passar anos tendo um padrão de remuneração acima de 7 mil e chega na hora da aposentadoria, né, passa anos recebendo 20 mil, chega na hora da sua aposentadoria, baixou para 7. Como é que ele vai manter o padrão de vida dele? Então, para isso é que vem a Previdência Complementar. Então, a alternativa de ele, contribuindo para a Previdência Complementar, fazer uma reserva, né, uma reserva matemática, que o possibilite, quando ele se aposentar, ele vai ter o teto do INSS e um valor a ser complementado a partir dessa reserva que ele construiu. Esse servidor que está sujeito ao regime de previdência complementar, ele pode contribuir tanto para o Prev Nordeste quanto para qualquer outra entidade de previdência complementar que exista hoje no mercado. Mas qual é a vantagem dele contribuir para o Prev Nordeste? É que para cada R$1 que ele contribua, o Estado vem de lá e contribui mais R$1. Então, isso ajuda a fazer com que ele constitua uma poupança individual melhor para o futuro. Há um limite, a lei prevê um limite para essa contribuição, até o limite de 8,5% da remuneração do servidor, e o Estado da Bahia também só complementa para aquele servidor que tem uma remuneração acima do teto. Para aquele servidor que ganha abaixo do teto, mas que quer contribuir também para o Prev Nordeste, aí o Estado da Bahia não está autorizado por lei a fazer essa complementação. Muito obrigada, doutora Ângela, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Desde já deixamos aqui o nosso espaço no podcast Simpojude aberto para qualquer tema pertinente aos servidores do Judiciário ou servidores públicos. Lembrando que, para sugestões de entrevistas e pautas para o nosso podcast Simpojude, você pode enviar e-mail para podcast@simpojude.org.br. Eu sou Bianca Moreira e fico por aqui. Até breve.